A República de Veneza e o seu capitalismo de Estado e, claro, o seu empreendedorismo privado. Nesse vídeo a gente vai ver como isso funcionava na República de Veneza, porque quando a gente fala sobre capitalismo, né, as pessoas têm a ideia de que o capitalismo nasceu ontem, ali, junto com o socialismo, e que ficou aquela disputa entre capital e socialismo e não sei o quê. Mas na verdade não. Na verdade o capitalismo já era uma parte ali inerente de muitos estados, principalmente a da República de Veneza, e ele vai se desenvolvendo de um jeito muito natural. Bom, vamos ver, vamos acompanhar nesse vídeo. Fica aí no vídeo até o final, curte, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino das notificações. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare. Olha só, a gente está aqui na história entre 1300 e 1400. A República de Veneza, nesse momento, é um estado governado por uma aristocracia de empresários, na verdade, e por isso o governo tentava incentivar de todas as formas o tráfego comercial que acontecia através de navios chamados coque, para grandes cargas ou barcos mais ágeis e seguros. Então eles queriam mudar os barquinhos pequenos ali para grandes cargas, né, barcos maiores. Então isso significa que também dentro toda essa reforma aqui era preciso ter marinheiros e soldados com equipamentos aí de defesa muito mais avançados, né, a tecnologia muito mais avançada para a época. E esses barcos maiores, então, eram assim os chamados as galés. Eles precisavam desses barcos maiores que também eram utilizados aí em momentos de guerra, né, de conflito militar. Em meados de 1300, todas as galés eram propriedades do Estado, exceto, né, 2 ou 3 que transportavam então peregrinos para a Terra Santa, e eram alugadas a particulares para o seu comércio mercantil. Mesmo para lançar um navio desse tipo, os custos eram consideráveis. Assim como hoje, né, os custos são consideráveis. Naquela época já era muito caro, por isso o capital público interveio. Caso contrário, o tráfico mercante teria se tornado um monopólio para poucos. Então, meio que o Estado dava uma controlada nisso daqui naquela época ali, né? Em vez disso, os particulares poderiam formar uma parceria entre si e participar no leilão para alugar ali a embarcação. Então era uma espécie de licitação pública que acontecia já naquele período. 15 a 20 galeras por ano realizavam essa tarefa aqui. O licitante com o lance mais alto, se considerado digno pelo Senado, ou seja, se não tem, né, nenhuma pendência ali, recebia um documento que o autorizava a administrar o navio em nome de um grupo de investidores que formavam uma espécie de sociedade comercial temporária, uma sociedade geral. E nessa função ele era chamado também de patrono. Então ele era o patrono da expedição, enfim, da missão ali. E era nominalmente o chefe da empresa, bem como o comandante da galera. Ele tinha que oferecer ao Senado todos os requisitos que garantissem a capacidade financeira para contratar a tripulação e administrar esse navio aqui que foi licitado. Na prática, o patrono era frequentemente empregado por um capitalista que o financiava. Então essa era a lógica de mercado que existia nesse período. As tarifas de frete para as viagens ao Oriente eram suficientemente elevadas para cobrir os riscos e os custos do equipamento, bem como da construção dos navios. Os preços também foram estabelecidos com base na política comercial que se pretendia seguir naquele momento. Por exemplo, em 1423, para melhorar as condições do mercado na República de Veneza, as 4 galeras enviadas para Flandres e para a Inglaterra obtiveram isenção total do frete. Então existia disso também. No regresso, o capitão, né, do navio tinha a obrigação de informar a uma comissão senatorial sobre a viagem, sobre o comportamento dos vários patronos e sobre a situação comercial geral encontrada. Então, após esse relatório, não era tudo a Deus dará, né? Após esse relatório, o Senado iria emitir uma nota de elogio ou culpa aos mecenas
individuais, o que pesava, né, depois na concessão futura dessas licitações. Se, né, o negócio foi mal empreendido, então ele teria ali um bloqueio, ele não poderia mais fazer, né, essas licitações por um determinado período, mais ou menos como funciona hoje, né, quando a gente tem ali essa interação entre o público e o privado. Então isso já funcionava naquela época, foi regulado assim já naquela época. Para aqueles, né, que desejam se aprofundar um pouco mais nessa história aqui mercantil, na história capitalista da República de Veneza, vocês podem ver no livro História de Veneza, do Frederick Lane, então no capítulo sobre esplendor e declínio dos navios mercantes. Então eu deixo aí também o livro para vocês pesquisarem. É interessante que a gente note, né, algumas coisas, porque são facetas dos sistemas que a gente tem até nos dias de hoje. Não deve ser novidade para muitas pessoas que essas repúblicas que se constituíram na Itália, como a República de Veneza, depois a República de Gênova e tal, elas contribuíram para todo esse sistema que a gente tem hoje. Não que, enfim, o capitalismo como forma talvez não existisse, né, um pouco antes, mas na verdade o capitalismo que nós temos realmente, né, que é aquele capitalismo que tem toda a sua essência, inclusive o crédito em si, ele passa sim a existir de uma forma robusta e controlada nessas repúblicas, né? As ditas as repúblicas italianas, que vão fazendo todo o trajeto para o sistema que a gente tem hoje, para o sistema que a gente se empoderou hoje deles ali. Foi isso, né, dessas repúblicas que construíram esse trajeto, a República de Veneza, a República de Gênova e todas as outras que surgiram ali dentro da Península Itálica. Então isso tiveram uma grande importância, pelo menos para o sistema social que nós vivemos hoje, né? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa a dúvida aí. Se tiver alguma sugestão também, sugere alguma pauta aí de vídeo. Eu vou relembrar também vocês, porque eu vejo em muitos vídeos, né, as pessoas comentando: ah, faz do sobrenome não sei o que. Pessoal, não deixem os comentários mais aqui embaixo do sobrenome. Lá no início, quando eu comecei a fazer os vídeos dos sobrenomes, eu pedia para vocês comentarem, mas aí então começou a ter mas muito sobrenome, e aí começou a me dar muito trabalho essas pesquisas. Então agora eu prefiro fazer o vídeo, a pesquisa um pouco mais aprofundada e melhor, e também fazer uma produção do vídeo melhor, né, para apresentar para vocês. E aí eu peço que vocês encomendem o vídeo no site do Lengoamare, tá? Não deixem mais o sobrenome aqui, encomenda lá no site do Lengoamare. Eu sempre deixo o link aqui na descrição. Vem aqui embaixo do vídeo, abre a abinha, e eu até posso deixar em muitos vídeos, na maioria deles eu deixo comentado nos primeiros comentários aqui o link para você clicar e fazer a encomenda do vídeo do seu sobrenome, tá? Eu já tenho uma lista ali dos vídeos das encomendas, e aí depois eu já dou mais ou menos uma previsão para você quando o vídeo vai ser divulgado aqui, tá? Aí eu consigo fazer uma pesquisa melhor, uma pesquisa mais aprofundada, entrar em contato com pessoas lá do Vêneto e tal, e dedicar mais tempo para produzir esses vídeos, tá bom? Então não precisa mais deixar os comentários aqui, só vai lá, clica e faz a encomenda direto lá no site do Lengoamare. Então qualquer coisa, se não tem nada para comentar, deixa o seu emoji aqui, que é o nosso símbolo, o símbolo do Vêneto, o símbolo de São Marcos, e se vedemos. Tchau, tchau, Strucon.